Olá, estamos iniciando mais um programa É Negócio aqui pela Vale TV, canal 14 e 6 da NET e por todas as plataformas digitais. O programa é um encontro semanal que busca valorizar empresas e pessoas que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento social e econômico de toda a nossa região. E o meu convidado de hoje é Cisso Klaus. Fique conosco porque nós já voltamos. Olha, o nosso mercado de calçado já existe há tantos anos, então estou falando para uma turma aí que tem uns 60 anos de atuação, e hoje o meu convidado é um dos sapateiros antigos daquela época, com 57 anos de mercado, Cisso Klaus. Cisso, seja muito bem-vindo para o programa É Negócio dessa noite. Jorge, primeiro, muito obrigado pelo convite do programa É Negócio. Eu acho muito importante a gente divulgar o que se faz aqui no Vale, porque a gente tem um cluster que não existe nenhum igual no mundo, onde é que num raio de 50 quilômetros mais ou menos, tu tem tudo que tu precisa para sapato. E a gente acaba valorizando muito pouco esse cluster. E a gente tem um potencial enorme. Pois eu quero saber de tudo isso conversando contigo. Para mim é uma alegria muito grande. E vamos começar o programa com uma lembrança. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Padre Eterno Baixo, o que isso diz para ti? Padre Eterno Baixo é o lugar onde eu nasci, em 1952. E aí eu sou filho do meio, de 6 irmãos, quer dizer, quase no meio. E em 64 para 65, depois da Revolução, ficou muito difícil para o pequeno agricultor, que na realidade nós tínhamos 11, 12 hectares de terra e a gente sobrevivia com essas terras ali plantando. E ficou muito difícil, nós chegamos a passar fome. E aí meu pai, que não tinha estudo, mas ele tinha uma visão, ele começou a ouvir falar de Campo Bom, que tinha a indústria de calçados, que a indústria de calçados estava começando a empregar gente. Aí ele veio para cá, olhou, daí a gente tinha na nossa terra, como é bem perto de Gramado, tem muita araucária, a gente derrubou 2 pinheiros grandes, deu para serralheria, para fazer a mão de obra, pagar a mão de obra, e o outro a gente cortou, botou em cima de um caminhão. Eu e ele viemos para cá em junho de 65 e ficamos eu com 13 anos na época, e ficamos um mês construindo a nossa casa, porque ele conseguiu, vendeu as terras e conseguiu comprar um terreno. Na verdade, tu chegaste aqui com o teu pai, tu tinha 13 anos. 13 anos. E aí vieram para construir a casa para trazer todo mundo para cá também. Trazer todo mundo para cá. Depois de um mês a gente voltou e pegou daí a mãe e o resto dos filhos, veio todo mundo para cá. E aí começamos a trabalhar. Minhas irmãs começaram já logo a trabalhar na fábrica de calçados. Eu, como não tinha 14 anos, ainda não, mas daí logo em 66, quando eu fiz 14 anos, eu comecei a trabalhar no Reichert. No Reichert, aliás, uma empresa na época fazia, acho que uns 500 pares, e eu comecei, não sabia nem falar alemão na época, sabe? Falar português na época, sabe? Só alemão? Só alemão, porque lá era tudo alemão, era tudo vinha do plantoche. Então, foi assim que começou a vida aqui na cidade. Tu entra dentro de uma fábrica falando muito pouco português. Como é que tu percebe que tu foi sendo reconhecido dentro desse mercado que na época estava pegando muita gente, né? Como é que tu percebeu que tu podia crescer dentro desse negócio? Na realidade, foi meio que uma alavanca ou revolta, porque na realidade tinha muito bullying em cima de mim, de alemão grosso, de alemão disso. Já naquela época? Naquela época, então, muito. E eu, em vez de eu me ofender com aquilo ali, eu disse, não, espera um pouquinho, eu vou mostrar para esses caras que eu vou sair dessa. E aí eu comecei a estudar de noite e
e trabalhar de dia. Até os 21 anos, o que eu tinha para eu me divertir era as horas extras que eu fazia em final de semana, porque depois minhas irmãs casaram, só tinha eu e o pai trabalhando e para sustentar mais 2 filhos, 2 irmãos menores. Então nós trabalhávamos de 2, ganhando salário mínimo na época, para sustentar 5 pessoas, quer dizer, não sobrava dinheiro. Daí eu estudava em sexta-feira até as 10 horas da noite, 10 horas ia para a fábrica e trabalhava muitas vezes até sábado de noite, 6 horas da tarde, direto. Fazendo então, o quê? É que naquela época foi a época que começou as exportações. Então eu comecei a trabalhar no almoxarifado, porque eu já tinha daí um pouquinho de estudo, e comecei a trabalhar na modelagem. Então se fazia muita amostra. Então foi nos anos ali de 68, 69, foi quando começou a exportação do calçado forte, né? Forte aqui no Criou muitas oportunidades. Criou né? muita oportunidade. E daí a coisa foi evoluindo, e daí aí depois eu já tinha passado a 5ª série, já estava na época que se chamava de ginásio, aí tu fazia curso de datilografia, se tu estava estudando no ginásio e tinha curso de datilografia, tu ia já para... Tinha que fazer. Tu ia para administração, era o requisito, quer dizer... Tu botava também aquelas fitinhas para depois dar... Sim, sim. Para não poder olhar e Não podia olhar, Passei por aquilo ali. Então, aí eu comecei já, naquela época se chamava escritório, né? Sim. Eu já comecei a trabalhar, eu comecei na área de custos, na área de tempos e movimentos. E aí em 74 eu fiz um curso, o Ernesto era meu chefe, Ernesto Correia, que é o ícone aí da região, que é um cara muito visionário, quer dizer, eu tive a sorte de ter um professor. Ele era fantástico. Engenheiro, né? Ele era engenheiro. E aí, daí a gente fez um curso com uma turma da França. Ali nós começamos tempos por movimento. Ali nós começamos a cronometrar de tempos por movimento e começamos a implantar a primeira parte aqui na região do calçado de pagar por produtividade. Em 74 a gente começou isso. Nossa na costura. Senhora. Nós começamos a pagar por produtividade. E aí a coisa foi assim que evoluiu. Então, Tu já tinha quantos anos aí? 65, 13, mas aí já tinha 23 anos, 22, 23 anos. E o teu pai, tudo certo? Meu pai, tudo certo. Meu pai, na realidade, naquela época se chamava guarda noturno. Hoje que é vigia. Vigia. Naquela época se chamava guarda noturno. Sim, ele fazia então, isso. Ele fazia isso. Então, trabalhava de madrugada? De madrugada, a noite toda. Começava às 6 da tarde às 6 da manhã. Mas eu vou te instigar uma coisa que eu acho que dá pra gente dar uma clareada mesmo, porque tu tá me contando isso, que é da tua trajetória, Zu. O que é ser um sapateiro e botar dentro de um avião e mandar para a Europa para consertar sapato? Bom, isso foi em 81. Mas isso aconteceu? Aconteceu. Poxa, então me conta isso. Em 81, a gente exportava muito para a Europa. Uma empresa chamada Ecolet, que hoje, a marca chamada Eco, que hoje é uma grande marca mundial ainda. Hoje eles fazem 35 milhões de pares. E naquela época eles estavam começando também, uma empresa começou em 74. E aí a gente fez uma bota com couro chamado couro graxo naquela época. E com o frio, aquele graxo migrou para cima. E aí? E aí... Tudo lá? Tudo lá na loja. Aí tinha que corrigir isso. E daí nós contratamos uma empresa alemã, chamada Fato, e ela desenvolveu um produto que na hora passava esse produto era, na realidade, é tipo um óleo vegetal. Esse produto é mais pesado do que aquela graxa que saía, empurrava aquilo ali de volta para dentro e não voltava mais. E aí eu e mais 2 caras lá, primeira vez que eu andei de avião, nunca tinha andado de avião. Foi com pepino para resolver. Nós 3 a primeira vez. Daí
eu fui para... Com isso conheci a Europa toda, começou na Alemanha, mas depois começou a estourar em tudo que é lugar. Alemanha, Suécia, Suíça, Dinamarca, E tu indo atrás. Inglaterra. Aí nós trabalhávamos das 7 da manhã às 11 horas da noite, abria todo o sapato, como esponja passava aquele óleo e aí botava de volta para botar o sapato de volta nas lojas. Esse processo levou 63 dias. Mas que barbaridade, vocês percorrendo. E nós lá. E daí tinha um colega que tinha marcado o casamento. Aí nós estava lá, não tinha como voltar, porque a ideia era de 2 semanas e voltar. Daí ele atrasou o casamento, postergou o casamento para um mês depois, para quando nós voltássemos. Foram 63 dias. Aquilo foi algumas noites chorando, porque, em primeiro lugar, ali na Alemanha e nesses Países Baixos, eu me virava bem porque eu falava alemão. Apesar do nosso alemão Hunsrück, mas tu te comunica. Sim. Mas daí quando foi para ir para a Inglaterra e meu inglês era praticamente zero, foi só na base do tato, da mímica. E aí tu aprende que tu começa a não dar bola se tu fala certo, o importante é te comunicar. Então isso aqui é um valor muito grande, que às vezes tu aprende de uma forma muito dura, mas é isso que importa. Tu te comunicar, não importa a forma. Na dificuldade, tu desenvolve e cresce, né? Sim. E aí é um crescimento que tem, depois não perde mais. Pois isso aí tu faz, tu volta, resolvido o problema. Sim. O pessoal lá ficou feliz com o sapato funcionando, tudo certo. Mas aí tu voltou grandão lá, já estava com conceitual dentro da fábrica, né? Não, quando eu fui ali em 81, na realidade em 81 foi quando saiu o Ernesto. O Ernesto trabalhou de 67 até 81, daí foi quando ele abriu a companhia chamada Topázio. Então eu já tinha pego grande parte do trabalho dele, porque daí eu tinha trabalhado 8 anos do lado dele, que foi meu grande aprendizado, que ele era um guru, meu Deus do céu. E aí eu já, quando eu fui para lá, eu já estava bem Já estava bem na foto. Na foto. E daí quando eu voltei, lógico, aí foi importante saber. As coisas foram se encaminhando. Não pelo fato do trabalho, mas pela capacidade de resolver as coisas, sabe? Sem dúvida. Isso... Entende? Porque era um dia num país, no outro dia no outro país, em cada país 7, 8 depósitos diferentes, sabe? Então, a capacidade de tu achar a solução e te virar sozinho lá fora, é isso que deu um grande aprendizado. E sem dúvida, com isso, vocês tomaram coragem para transformar o rastro, que acabou sendo e é até hoje, né? Sim. Embora hoje ela não esteja mais em atividade, mas o rastro sempre foi uma empresa muito, muito boa. Sim. Quando eu entrei, a gente fazia em torno de 500 par. Quando eu saí, daí a gente fazia 48 mil par dia. É muito número. Para antes do nosso intervalo. Vamos continuar falando depois? Vamos. Então tá. Fique conosco porque nós já voltamos. Se você tem uma família e quer oferecer segurança, conforto e privacidade e está pensando em mudar de endereço, por que não querer conhecer essa casa e fazer o upgrade agora mesmo? Sou o Jorge Trens e certamente poderia ajudá-lo com essa casa de 3 suítes aqui no bairro Guarani, Novo Hamburgo. Uma sala de estar com lareira, mesa de jantar para 6 pessoas, ambientado com espaço gourmet e cozinha, que proporciona uma convivência agradável entre todos. No jardim, um deck com banheira jacuzzi permite você relaxar na companhia da família durante o dia e a noite. Tudo isso com total privacidade. Voltando para o programa É Negócio, tendo como convidado um sapateiro das antigas, 57 anos. E nós estávamos aqui conversando nesse intervalo, 3 empregos. É pouco, né?
Deus me livre. E aí, acho que a gente pode chegar no momento com toda essa tua experiência de vida, tua experiência profissional, num determinado momento, tu é convidado para trabalhar numa das maiores organizações calçadistas que nós temos no Brasil, que é a Arezzo. E tu chegaste ao título de diretor executivo industrial. É isso? É isso aí. Barbaridade. Então, assim, como é que os caras acharam o Cício? Bom, eu vou contar a história que o Alexandre conta. Em 2013, ele realizou o sonho dele, vendeu 30 mil pares de sapato para Aldo. E aí, ele mandou esse sapato para lá, e aí, seu Aldo, que é o dono da rede de loja, tem mais de 1000 lojas hoje, ligou para ele e ele ficou super feliz, achando que ele ia dar os parabéns para ele. E pedir mais um lote de sapato. E daí, seu Aldo falou para ele que estava quebrando todo o salto, numa operação mal feita, na injeção de salto, e aí ele ficou apavorado. Daí ele disse que ele foi atrás do melhor sapateiro, melhor executivo que tinha da região, ele foi atrás de mim. Essa é a história que ele conta. Então, acho que foi mais ou menos isso. Resultado, eu não sabia. Quando eu cheguei lá, a gente começou a organizar as coisas. Além de eu ser sapateiro, porque eu sou do chão de fábrica, eu comecei no chão de fábrica, eu começo um sapato do zero, vou até o final, sei tudo, fazer toda a operação. Mas eu acho que o meu forte é a gestão de pessoas. Conheço o sapato, mas o meu forte é a gestão de pessoas. E aí, cheguei lá, descobri o problema. Bom, agora estou aí, temos que achar uma solução. Resultado, nós achamos uma solução. Trouxemos todo o sapato de volta, trocamos o salto, embarcamos, vendemos de novo para eles para 50%, mas nós tínhamos tanta sorte de que um pouco antes de nós embarcar ele de volta, deu uma máxima de desvalorização e em reais nós ganhamos a mesma coisa do que nós tínhamos vendido antes. Barbaridade. E daí mais, com o crédito que nós tínhamos, porque naquela época a Schutz tinha muita dificuldade, fazia 1000 e poucos pares por dia, mas com muita dificuldade financeira e tal, porque imagina, uma empresa pequena, 35 mil pares de sapato que estão voltando e que não vão ser pagos. E aí a gente começou a dar a volta e tal, e hoje, junto com a Arezzo, daí em 2007 se juntou as duas operações, foi vendido para um founding de investimento chamado Tarpo, e a partir dali a coisa explodiu. Aí em 2011, 11 ou 12, o Alexandre, o Anderson, muito visionário, resolveu entregar, ele viu que precisava de uma energia maior para tocar a empresa, aí o Alexandre assumiu como CEO, e aí transformou na empresa que tem hoje. O Alexandre conhece muito de sapato, sabe o que vende, sabe? Ele é o único cara que eu comparo com ele é o Vince Camuto, que hoje infelizmente não está mais aí, mas é um cara que sabia o que vendia, e esse é o caso do Alexandre. Então o Alexandre é muito arrojado e ele vai transformar a empresa cada vez maior. E tudo lado a lado, sempre do lado. Sempre do lado. Eu era o grande parceiro dele até 2 meses atrás, quando... Sim, nós estávamos comentando. Quando eu decidi, porque na realidade eu tive um evento meio negativo em novembro, coloquei 5 stand, tive um infarto, e aí isso fez eu pensar e cheguei à conclusão de que depois de 71 anos, 57 de sapateiro, estava na hora de dar uma acalmada. E tu conseguiste fazer isso, mas eu quero te perguntar, porque o cara que vem de um chão de fábrica, vem do interior, cortando pinheiro lá para fazer a casa, aí vem para cá. Eu fico imaginando, porque fala em Arezzo, é moda. Aí tu estava no meio da moda, né? Vamos pensar assim? Sim. Então, esse pessoal que estava na tua volta, querendo fazer um monte de coisa, de certa maneira eles tinham que passar por ti, porque uma coisa é tu pensar, outra coisa é tu executar, né? E era onde então tu entrava forte. Mas hoje tem muitas pessoas com muita habilidade.
Sim. tu precisa dar espaço para elas. Sim. Então, se eu fosse dar um crédito para mim, é a capacidade que eu sempre tive de dar espaço para as pessoas se desenvolver. E aí, tu só precisa coordenar, porque a criatividade e a dedicação do trabalho, eles fazem. Sem dúvida. Agora, se tu é centralizador, tu começa a ter problema, porque tu não deixa as pessoas pensar. Então, tem que delegar com responsabilidade. Eu até vou te instigar assim. Então, esse pessoal que está por lá, ou que já passou por ti, eles vão dizer a mesma coisa que tu disseste antes do cara da Topázio. Eu tive um excelente professor. Sim. Porque tu tinha dedicação, dava o espaço, mostrava o que tinha que ser feito, então essa nova geração está tocando. E tu com missão cumprida. Que coisa bonita, não? Eu tenho orgulho disso, que todos os meus... as pessoas que trabalharam comigo têm uma admiração por mim. Isso eu posso dizer. Tu sabe que nós não nos conhecíamos, né? Eu e tu, nós só ouvíamos falar. Eu ouvia falar do Cícero em função do mercado aí. Estou tendo a grata satisfação de recebê-lo e te conhecer. Mas eu vejo também de que tu, com esses teus cuidados que tu está tendo, também tu não parou, né? Deve estar querendo inventar alguma coisa também. Estou inventando. Então, só uma das coisas que eu tinha na gestão de pessoas sempre era o seguinte: nunca foca no problema, foca na solução. Então, porque o problema ele continua ali. Então, gasta a tua energia para resolver o problema. Mas, o que eu estou fazendo hoje? Na realidade, junto com o meu filho, a gente está criando um complexo de beach tennis, chamado Costeiro, junto com um complexo de restaurante em Campo Bom. nossa senhora, com restaurante? Vão ser 5 quadras de beach tennis, que já estão prontos, e vai ter uma parrilla, vai ter sushi, vai ter uma pizza e hambúrguer. Então, Quer dizer que o cara entra lá de manhã, se quiser, só sai de noite, então. sim, vai ter uma área kids bem legal, sabe? É que não dá para parar, né? Tem que Não, é continuar, isso mesmo. tem que continuar empreendendo. Eu acho que esse é o ponto, viu? Porque a gente precisa ter motivação para acordar todo dia, né? E a outra coisa é o seguinte, então, porque muitas vezes diz, mas tem mercado para isso. Quando faz bem feito, tem mercado. E a Arezzo é um exemplo disso. Numa época que muitas empresas têm dificuldade, nós sempre continuamos crescendo. E o que tu atribui isso? Duas coisas. Uma, bem feito, qualidade daquilo que a gente oferece, e outra, capacidade de venda, de marketing do Alexandre. Ele é uma pessoa diferenciada. Então, é que aqui no Vale acaba que a gente foi muito tempo comprado, a gente perdeu um pouco o cacoete de empreendedor, sabe? Porque sempre foi comprado. Sim. E eles, como vem mineiro, eles não têm esse vício. E daí acaba sendo bem mais arrojado em termos de empreendedorismo, de marketing. E aí ele é especialista nisso. Que coisa interessante, né? Porque a gente sabe que a empresa cada vez está crescendo mais e principalmente o fato de tu ter participado durante 20 anos, né? Isso também te deu como é que eu vou te dizer, uma coisa para a tua vida maravilhosa, né? E eu tenho 37 de exportação, com isso eu consigo enxergar muito bem as diferenças. Enquanto que, na época de exportação, as indústrias tudo estavam só preocupadas em produzir, a Arezzo está preocupado em experiência com o cliente, contato com o cliente. Que a gente não vende sapato, porque as pessoas que compram nosso sapato têm sapato para 5 anos. A gente vende desejo. Então, é uma visão diferente do que... Agrega valor. É um produto de desejo, né? Produto de desejo e experiência. Então, enquanto que a gente foi aprendendo aqui na nossa região de ser industrial, produzir sapato bem feito. E são duas coisas totalmente diferentes. Enquanto que o negócio lá é vender desejo, é vender produto, a maioria das indústrias aqui sempre foi
produzir sapato. Aí pode pegar Schmidt, pode pegar Reicher, pode pegar Maide, pode pegar todas as empresas hoje, que já não existe mais exatamente porque o foco era produzir e como a demanda migrou para a China, Certo. sumiu. Vou te fazer uma pergunta, mas tu já está me respondendo assim. Tu com tanta experiência, tu tá fora agora assim diretamente, porque pô, o cara que viveu tanto tempo assim, ele tá vendo o sapato e tá lembrando de alguma coisa. Esse aqui Sim. tá bom, esse aqui não tá bom, esse aqui vai dar problema, né? Vamos pensar o seguinte assim. Mas como é que tu consegue olhar para o futuro da indústria de calçado, ou do mercado de calçado, que, como tu bem disseste no início, nós temos o maior cluster, né? Mas como é que tu está enxergando isso? Bom, eu sou conselheiro da Bicalçados e tem um lema ali que eu trabalhei muito forte, continuo trabalhando muito forte com a Bicalçados e com a Sintecal, é um programa chamado Origem Sustentável. É um programa que certifica as empresas para ver se elas estão praticando o ESG, porque essa vai ser a grande demanda do mundo. Não existe nenhum lugar no mundo onde é que está para certificar o cluster. E hoje está acontecendo, Sebrae, Senai, a Bicalçados, a Sintecal, a CI, estão todos se unindo e realmente começaram a entender isso. Então, se nós pudermos dizer aqui para o mundo de que nós temos um cluster certificado, eles vão vir comprar aqui, porque essa vai ser a grande demanda. As pessoas não querem mais saber só mais o que é o produto. Elas querem saber aonde é feito e como é feito. A origem. É o que nós falamos lá de Padre Eterno. Então, onde é que eu vim? Onde é que está o meu orgulho? Quer dizer, como é feito esse sapato? Todos os processos. Então, hoje está no processo de certificação tanto da indústria de calçados, que é a manufatura, quanto a indústria de matéria-prima. Então tem um movimento hoje muito grande no Vale em torno disso. E tem um programa que é liderado pelo Senai, que eu faço parte, que é um programa chamado Líder. E ele justamente juntou todas essas entidades e a gente tem uma reunião por mês onde é que está pensando o futuro do Vale não só do Vale dos Sinos, do Paranhama, de toda essa região. O futuro dessa região, onde é que estão as oportunidades. Quer dizer que futuro existe. Eu acredito que o futuro existe. A gente só precisa focar e precisa fazer a coisa certa e precisa arrumar um diferencial competitivo. E esse diferencial competitivo pode ser que aqui nós temos um cluster certificado Que coisa em ESG. Posso te perguntar rapidinho, que isso é uma coisa tua também? Tua hashtag, o que tu criou? Hashtag orgulho em ser sapateiro. O que te deu na cabeça para fazer assim? É que eu comecei um trabalho junto com o Senai, a escola de sapato do Senai, há uns 6, 7 anos atrás, tinha terminado, a escola técnica. E na minha visão, se nós perder a escola técnica, se nós perder a formação das pessoas, nós perdemos o produto, perdemos o vale. E aí no movimento, lógico, um potencial de Arias atrás, eu fiz um movimento muito grande com as empresas, tudo da região, e a gente reativou a Escola Técnica de Calçados, do Senai. E aí, o que eu cheguei à conclusão, e na época conselheiro do próprio Senai, é de que a gente perdeu o orgulho, porque como a exportação caiu, deu muito desemprego, os próprios pais orientavam os filhos, não vai trabalhar em fábrica de sapato, não vai, isso não é bom. Mas sempre tem espaço. Tem espaço. Né? E aí, eu criei esse hashtag orgulho em ser sapateiro, porque quando tem orgulho daquilo que tu faz, tu vai fazer bem feito. E a gente perdeu um pouco desse orgulho. Quer dizer, perdeu muito desse orgulho. Cissô, tu sabe que eu estou tendo uma satisfação muito grande de poder falar contigo, porque a gente percebe realmente essa tua vivência, a tua trajetória, da humildade de família, de exemplo que teu pai
deu já para vocês quando crianças. Então eu gosto muito disso e por essa razão eu quero muito te agradecer por tu ter estado aqui comigo. Afinal de contas, o mercado, os jovens, eles precisam desse tipo de experiência. E eu acho que o que tu trouxe para nós, tão rapidamente, é exatamente isso. Força de vontade, experiência, dedicação para chegar no sucesso. Dessa forma, eu quero muito, então, te agradecer de novo e te pedir as tuas considerações finais, porque o nosso programa já está encerrado. Mas em breve eu vou te chamar de novo para a gente poder tocar num outro assunto. Pode ser? Jorge, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo programa É Negócio. Eu acho que isso, como eu estava falando em desenvolver o Vale, eu acho que isso ajuda a desenvolver o Vale. Isso é um canal de comunicação, a gente pode utilizar, e tu está utilizando muito bem esse canal de comunicação para valorizar o sapateiro e #orgulho em ser sapateiro. Muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Com certeza nós vamos ter outras tantas oportunidades. Cício, eu te convido para aquela câmera central, a gente poder se despedir juntos. Foi um prazer poder te ter aqui junto comigo e agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Para muita gente o Cício é conhecido, para outros que não conheci passaram a conhecer. E desde já convidando para o programa da próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na Vale TV, canal 14/6 da NET. E, como sempre, digo no final que tenhamos uma excelente quarta-feira, um resto de semana maravilhoso, estejamos em paz e estejamos com Deus. Certo, meu amigo? Certo, Jorge. Muito obrigado pelo convite. É muito gratificante de contar um pouco da minha história, de contar um pouco da história do sapato da região, porque eu tive a felicidade de participar de todo esse desenvolvimento desde 68 até hoje, e eu tenho orgulho de realmente fazer parte desse cluster, e se todos nós trabalhar nesse sentido, eu acredito muito no futuro do sapato aqui no Vale dos Sinos. #orgulho em ser sapateiro. Um abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau.